Glórias a Deus, louvado e exaltado é o nome de Jesus. Que o Espírito de Deus possa falar ao nosso coração nessa noite e que essa mensagem, eu peço aos irmãos, aquele que estiver sentindo no coração interesse, leia ela toda. Eu vou ler ela toda, mas eu não posso explicar ela toda porque o tempo é curto. Então eu vou fazer alguns resumos, mas você em casa, pega a sua Bíblia, vai para esse texto de Romanos 8 e lê ele todo. Lê ele todo porque é muito importante e muito gratificante o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Então nós vamos ler Romanos 8, do versículo 1 até o versículo 17. Romanos 8, de 1 a 17, a qual o Senhor nos ensina assim, através de Paulo. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, aleluia, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclina para a carne as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia, Jesus. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é justa a lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia, Jesus. É tremendo, irmão. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, ou glória. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, glória a Deus, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmão, somos devedores não da carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de doação, de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro
de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia! Que a glória de Deus venha sobre mim, sobre você, e que você possa pegar essa mensagem, esmiuçar ela e entender a grandeza de Jesus Cristo na terra, para mim e para você, quando ele foi crucificado. Entender a grandeza do Espírito Santo que trabalha em mim e trabalha em você, para que o pecado não venha gritar na nossa carne, mas sim que a minha carne e a sua carne seja mortificada pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. Porque olha o que ele diz aqui no capítulo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é justa a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então você vê que a inclinação da minha carne, da sua carne, por causa do pecado, o desejo pelo mundo, aquilo que o mundo oferece, nós criamos uma inimizade contra o Senhor. Então você tem que deixar o Espírito Santo falar no seu coração, deixar o Espírito Santo de Deus te tomar e fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ele tem vontade, aquilo a qual ele veio enviado por Cristo para fazer na minha vida e na sua. Porque Cristo não morreu em vão. Cristo morreu para que eu e você tivéssemos salvação. Cristo morreu para que eu e você pudéssemos morar na glória com ele, o nosso nome fosse escrito no livro da vida. Mas para isso você tem que mortificar a sua carne e viver em espírito, andar em espírito, buscar essa santidade em Cristo Jesus. Porque Cristo veio para nos dar a salvação através de Deus Pai que me enviou. Olha o que ele diz aqui no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então você vê que você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que você se torne filho de Deus. E eu também me torno filho de Deus. Se você for guiado pela sua carne, ou pela aquilo que o impulso do seu coração fazer, tudo que vem na cabeça, você está longe da presença de Deus, você está longe do Espírito Santo de Deus. Então deixa o Espírito Santo de Deus reinar sobre você. Aleluia, Jesus. No 15 ele continua dizendo: porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste um espírito de doação, de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então você vê que o seu espírito não é um espírito de escravidão, é o Espírito Santo de Deus falando no seu coração, no meu coração. Desculpa, para que nós possamos fazer a vontade do Pai, não a nossa vontade, para que nós possamos ser filhos de Deus, andar com o Espírito Santo. Eu tinha que ter tempo para poder falar sobre isso, mas você, por favor, leia em casa, aleluia. Ele continua dizendo no 16, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o mesmo Espírito Santo testifica com o meu Espírito, com o seu Espírito, que nós somos filhos de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, pegamos essa palavra de Deus, mastigamos ela e deixamos Deus nos usar para fazer aquilo que Ele quer, não o que você quer. Porque um homem sem Deus não é nada, um homem sem o Espírito de Deus não é nada. Tudo que o homem vai fazer tem que apresentar a Deus, pedir direção a Deus, porque o Espírito leva a isso, porque você é filho. E você sendo filho, você tem que dar obediência a teu pai e tua mãe. Então, se você é filho de Deus, você tem que dar obediência a Deus através do Espírito Santo. É isso que Deus quer. Para isso, Jesus Cristo veio, padeceu e morreu. E está sentado ao lado do Pai. Aleluia, para a glória de Deus. Então, você vê que no 17 ele diz: se nós somos filho, somos logo herdeiro. Aleluia, tem direito em tudo. Também herdeiro de Deus. Então você é herdeiro de Deus. Você não anda mendigando por aí não. Você tem um Pai que é poderoso, tem um Pai que é o dono de tudo, é o Criador de todas as coisas, está sentado no trono da glória, lá no terceiro céu, sentado no seu trono, reinando e vendo todos e todos que aqui estamos. Porque
porque Ele é Deus, Ele é aquele que te fez para servir a Ele. Então você é filho dEle. E Ele não para por aí e diz: herdeiro também e herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. E se é que certo que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Então você é co-herdeiro de Cristo, você anda com Cristo, para que o seu corpo, quando chegar na glória, seja glorificado como o de Cristo é. Gente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Só Deus, só você buscando aqui, para que Deus possa falar e você entender através do Espírito Santo o que Cristo quer fazer na sua vida e quer fazer na minha vida, através do Espírito Santo de Deus, que está aqui hoje comigo, está com você quando você ouvir essa mensagem, mas você tem que deixar o Espírito falar, testificar com o mesmo Espírito, através do teu Espírito, que Deus está falando com você através dessa mensagem. Aleluia, Deus. Então, meu irmão, eu te peço, medita nessa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Pai amado e querido, que a tua palavra, Senhor, não seja palavra de homem, mas seja a tua palavra através do homem, que eu venha ser um canal de bênção para aquele que vai ouvir essa mensagem, Senhor, e que o Senhor possa entrar, meu Deus, e esmiuçar o coração, o espírito dessa pessoa, e ele entender o quanto ele precisa de Ti, o quanto ele tem que andar com o Senhor, o quanto ele deve obediência a Ti, Pai. Ô Jesus, trabalha no coração desse, ensina ele a ser filho, e um filho obediente, um filho temente, um filho que dá valor ao Deus Criador que o fez. Pai, assim eu oro, crendo e te agradeço, te peço, abençoa ele, a família de todos aqueles que estão ouvindo e vão ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus.